Glória a Deus, amados. Como é bom adorar a Deus. Como é bom glorificar o Senhor. Oh, passaríamos aqui a noite toda. Oh, cada vez, cada momento, mais desejo nós temos. Quanto mais nós adoramos, mais nós queremos. Porque o amor de Deus é derramado no nosso coração. Amém? Vamos abrir em 1 João. 1 João 4, versículo 7 ao 21. Pai eterno, fala conosco. Manifesta a tua presença aqui em nosso coração. Vem, Senhor, transformar nossas vidas nessa noite. Vem, Espírito de Deus, tocar no mais íntimo, no nosso interior, para que possamos compreender do teu amor. Nosso coração anseia por ti. Nós desejamos mais de ti, Senhor, mais do teu amor. O que seria de nós, Senhor, o teu amor? Sem o teu amor, nada seríamos. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. Ó Espírito de Deus que habita em nós. Nós te damos toda a liberdade. Fala conosco. Muda o nosso interior. Abre os nossos olhos para contemplarmos esse grande amor por nós. Amém. Amados, amemo-nos, versículo 7, 4, 7. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que ama a seu irmão a quem vê, que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento. Vamos falar junto. Que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Glória a Deus. É uma ordem, é uma determinação de Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros.
Amados, amemo-nos. E para quem ele está dizendo isso? Para a igreja. E quando eu digo igreja, eu não falo de templo, eu falo de pessoas. Igreja somos nós. Todos que creem em Jesus é igreja. E ele diz, porque o amor procede de Deus. Aquele que não ama é nascido de Deus, aquele que ama. E quem não ama, não conhece a Deus. Nós fomos criados, imagem e semelhança de Deus. Essa é a prova maior do amor de Deus por nós. Quando Ele nos criou e nos formou como Ele é. Pai, Filho e Espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. Ele nos criou para amar. Ele nos deu um coração para amar. O coração que não recebe a Deus, não ama, não consegue amar. Porque o íntimo do nosso interior é o nosso espírito. A alma é o sentimento, emoção, frio, calor, sentimento de amor. Mas o nosso espírito, ele tem necessidade de Deus. E quando nós cremos e aceitamos, o Espírito de Deus faz morada no nosso espírito. E é Ele que nos capacita a amar. É o amor de Deus, através do Espírito Santo, é que faz o homem amar. Aquele que não conhece a Deus, aquele que não se abriu, não abriu o coração para receber a Jesus, ele não conhece a Deus. Nós passamos a conhecer a Deus no momento que o nosso coração se abre. As pessoas dizem, eu conheço a Deus, muitas pessoas são religiosas. Não estou falando de religião, estou falando do amor de Deus no coração do homem que traz vida. Vida significa a capacidade de ouvir a Deus. Vida significa capacidade de amar o nosso semelhante e até os nossos inimigos. Um amor que é derramado, o Espírito Santo nele, esse coração, aliás, o coração que é derramado, esse coração passa a amar, e passa a compreender, e passa a se relacionar com Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Nós fomos chamados por Ele, diz a palavra, atraí-vos com cordas humanas, com laços de amor. Deus nos atraiu. Não fomos nós que amamos a Deus primeiro. Eu fui em Deus porque eu amei. Eu amo a Deus. Não. Muito pelo contrário. Nenhum homem pode amar a Deus se Deus não o atrair. Se Deus não escolher para que ele venha e conheça desse amor no qual Jesus manifestou na terra através do Calvário. Ele manifestou. Jesus para que o homem compreendesse o que é o amor, o que é o amar. Ele veio, primeiro, ele se despojou da grandeza, da realeza, como um Deus, e se fez carne. Isso é a maior prova de amor que existe, porque a carne é tão imunda, que ele diz, raça de víboras, até quando aturar-vos-ei? Foi a palavra de Jesus. Ele veio e desceu no meio do pecado, ele se fez homem e não pecou, para mostrar a cada um de nós que o pecado não tem domínio sobre o homem. O pecado não tem domínio sobre a tua vida. Você é capaz de vencer todas e qualquer luta por causa
do amor de Jesus que foi derramado em Jesus na cruz. O sangue derramado foi a maior prova de amor. E diz a Bíblia em Romanos, diz assim: Deus prova o seu amor para conosco quando Ele deu Jesus Cristo, o único Filho, a vir morrer em nosso lugar. Morreu em nosso lugar. Porque éramos inimigos de Deus. Mas Deus nos amou, mesmo sendo inimigos de Deus. A partir do momento que Jesus veio sobre a terra e venceu o pecado e provou o amor dele, ele transformou a humanidade em nova criatura, todo aquele que crê. E qual é a transformação? Muitas pessoas imaginam que Jesus veio transformar a aparência. Agora você não pode mais usar essa roupa, nem vestir aquela, você não pode fazer isso ou não pode. Se Cristo vos libertou, verdadeiramente sereis livres. E se Ele libertou e a igreja impôs, então não somos mais livres. Concordam comigo? Sabe qual é a mudança que Deus quer e que Ele fez em nós? Não é o exterior, é o interior. O homem jamais, diz aqui no 12, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós aperfeiçoado. Quando nós abrimos o nosso coração e recebemos Jesus, a primeira coisa que Ele faz, Ele diz na palavra: tirarei o teu coração de pedra e porei um coração de carne, um coração que ama, que perdoa, um coração que recebe do amor de Deus e dá ao mundo. Essa é a transformação. O mundo antes de Jesus era extremamente mau. Antes de Jesus, os religiosos eram maus. Havia maldade por toda a terra. Se nós pegarmos ali antes de Jesus, como eles se matavam, como eles se destruíam, porque não havia o amor de Deus no homem. Mas a partir do momento que o amor de Deus é derramado num coração, nós vimos o ladrão da cruz. Ladrão da cruz é o homem mais maligno que existia na terra. Para ser levado em morte de cruz naquela época, era o pior elemento. Seria hoje uma cadeira elétrica, ou por aí. Morto pela grande maldade. Assassino, ladrão, malfeitor e todas as características que você conhece da maldade. Mas, quando Jesus derramou sangue, quando ele estava pregado na cruz, um deles disse: Senhor, chamou ele de Senhor, e reconheceu que ele iria para um reino no qual ele, como pecador, não poderia ir. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Senhor, lembra-te de mim. O amor de Deus é isso. Jesus diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Todos os seus pecados foram perdoados naquele momento. O sangue derramado daria a ele a salvação. Esse amor, o pior elemento da face da terra, é transformado quando Jesus entra e o Espírito Santo vai no interior da sua alma. Só assim nós podemos amar. Nós vimos que toda aquela multidão que acompanhou Jesus, todos aqueles religiosos que souberam e viram a glória. Nicodemos chegou para Jesus à noite
porque ele tinha vergonha, porque Jesus andava com publicanos e pecadores, e ele era um homem da alta, ele era um homem de uma posição, e ele então foi à noite. À noite, naquela época, não existia luz elétrica. Então, ele foi para não ser visto. E disse assim: Senhor, vejo que tu és vindo do céu. Porque ninguém na face da terra fez as coisas que tu fazes. Ele reconheceu. Interessante que todos os religiosos sabiam, viram a grandeza de Jesus. Mas no momento da crucificação, os discípulos que andaram com ele, os discípulos que ficaram: Senhor, eu amo. Aonde o Senhor for, eu irei. Não te deixo. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, hoje mesmo tu me negarás 3 vezes. Isso por quê, amados? Porque o coração de Pedro não tinha provado do amor de Deus. E os sacerdotes, quem crucificou Jesus? Não foi o povo, foi os sacerdotes que gritavam: crucifica-o, religião, crucifica. Quem é a perseguição hoje do cristão? São religiões. São pessoas religiosas que perseguem um ao outro, enquanto o amor de Deus sendo derramado, nós temos que amar todos. Nós temos que amar independente de religião. Independente. Porque o amor de Deus é derramado no nosso coração. Esse amor nos visitou, porque Ele nos ungiu. Olha, o versículo 9 diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Diga comigo assim: para vivermos por meio dele. Para vivermos por meio dele. O que significa viver por meio de Jesus? Palavra. Jesus é a palavra. Para nós vivermos no mundo, precisamos conhecer as promessas, as bênçãos retidas aqui. Precisamos conhecer o amor de Deus, que à medida que nós lemos, nós conhecemos, o nosso coração transborda em amor. O nosso espírito se enche de alegria. Jesus não trouxe religião, Ele trouxe vida e vida em abundância. Para vivermos por meio dEle, como? Através do seu amor, que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Todo momento que você se põe a adorar a Deus, você recebe mais e mais. Todo momento que você se dispõe a compreender a palavra de Deus, seu coração enche e enche. Essa palavra é o poder sobre a face da terra. Quando meditamos, ela nos faz cheios de vigor, poderosos para enfrentar batalhas, adversidades. Maldades do mundo não pode nos alcançar, porque nós somos cheios desse amor. O que Jesus veio trazer? Uma nova geração. Aí então, a partir de Jesus, na terra, começou pelos discípulos, uma nova geração. E Deus hoje está levantando uma nova geração no nosso meio, nessa cidade. Sabe para quê, amados? Religiões tem muitas. Mas Deus não nos chamou para pertencer a uma religião. Deus nos chamou para fazer a diferença aonde nós vivemos, aonde nós trabalhamos, por onde nós passamos, com quem nós convivermos. Temos que fazer a diferença, de fazer o bem, de amar, de se doar.
de ter os olhos que possam enxergar o coração do outro como sofre e compartilhar com ele esse amor que o fortalece, o levanta, o sustenta e o põe de pé para caminhar. É isso o amor de Deus. O amor de Deus é derramado no nosso coração para que o mundo olhe para nós e diz: nossa, como você foi transformado. Não é a aparência da roupa, mas como você transformou de tal maneira que o seu semblante resplandece amor e alegria. Olha no espelho. O amor e a alegria, ela resplandece naquele que está em Jesus. Também naquele que não se dedica a estar com Deus. Ele tem um semblante triste, preocupado, ansioso, carregado. Mas aquele que se põe a orar, esse é o maior amor de Deus. O maior amor de Deus é fazer com que nós tenhamos comunhão com Deus. O amor de Deus é fazer com que nós possamos ter essa intimidade, esse relacionamento que enche a nossa vida de força, de vigor. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso consolo. O Espírito Santo é o único que pode consolar o coração de um homem. Quando passamos por momentos, por perdas nessa terra, por momentos difíceis, quando enfrentamos problemas que fogem da nossa capacidade humana de agir, de realizar ou de pensar ou de tomar decisão, somente Ele que abre caminho onde não há caminho, somente Ele que põe amor e nos apacenta de tal maneira que nós nos tornamos fortes e com raciocínio, recebendo a unção de Deus, nós caminhamos, batalhamos, saltamos muralha, vencemos e partimos com mais e mais força. O homem sem Deus não tem força, não ama. O amor de Deus é derramado para que nós possamos compreender a necessidade que temos dele. E quando nós compreendemos que o homem necessita, nós precisamos de ti, Senhor. Nos momentos difíceis, as pessoas se refugiam, outras se deprimem e deitam numa cama, se escondem, ou brigam, explodem. Mas aquele que é amado do Pai e que compreende esse amor, vai em refúgio na presença dEle. E Ele nos fortalece. Ele adestra nossas mãos para o combate. Ele abre os nossos olhos para enxergar. Assim como, certa vez, quando um grande exército vinha para matar o profeta, e ele se refugiou, e ele corria desse exército, e um grande exército, e eles eram Eliseu e Geazi. E eles saindo daquela caverna onde eles estavam, onde Deus falou com ele. Deus disse: vai lá, retira-te, que eu vou falar contigo. E naquela caverna, Deus derramou unção, poder, força, coragem. Abriu os olhos deles e colocaram eles em prontidão. Mas logo quando saíram, e eles olharam, Eliseu olhou, amados, um grande exército cercando, mas ele não temeu, porque os olhos de Eliseu podiam ver o que existia no reino espiritual. E Eliseu orou a Deus e disse, Geazi disse:
O que vamos fazer? Nós vamos morrer. Tremeu. Ele diz, aquele que ama, aquele que, no amor não existe medo. Quando você ama a Deus, você não tem medo. Eliseu disse, Senhor, abra os olhos do moço, para que ele veja assim como eu estou vendo. E sabe o que aconteceu? Deus abriu os olhos e ele viu carros de fogo, um grande exército muito, muito, muito maior do que o exército humano que se punha para matá-los. Eliseu foi junto, passou pelo exército, o exército não reconheceu, e ele diz, vamos até a cidade. Levou todo aquele exército na cidade. Chegando lá, ele diz, serve a mesa. E Deus abriu os olhos. E o grande exército inimigo pôde comer, se fartar, e viram a bondade e o amor do profeta. Nunca mais houve guerra naquela nação. Nunca mais houve guerra contra o profeta. Sabe por quê, amados? Porque o amor vence todas as coisas. Com a arma do amor, você pode vencer todos os teus inimigos. Todos os inimigos que se levantar contra o teu casamento. A arma do amor é a força maior que detona todos eles. Todos os inimigos que se levantar contra o teu trabalho. A arma do amor. O amor de Deus é que nos dá força. O amor de Deus é que nos faz prevalecer. Como diz assim, ninguém jamais viu a Deus. Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoados. Se nós amarmos uns aos outros. Quem você reconhece que é Deus, que ama a Deus? Aquele que tem compaixão, aquele que ama o outro, aquele que ama o inimigo. Ai, mas pastor, como que vamos amar o inimigo? Porque o amor de Deus é esse. Quando nós éramos inimigos de Deus, Deus nos amou primeiro, nos atraiu com cordas humanas, com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Amados, você foi atraído. Você não veio porque você é bom. Eu não vim a Deus porque tem bondade em mim. Não, eu recebi o amor de Deus no meu coração porque eu fui atraída por Ele. Ele me atraiu, me escolheu, me ungiu e diz, vai ao mundo e anuncia ao mundo que há esperança para essa terra. Há esperança para o mundo. Há certeza da vitória, porque vocês confiam, como o pastor Mateus pregou sobre Isaac. Fugiu. Sobre Isaac. Todos estavam indo embora. Deus disse assim, não vai embora. Porque não importa a terra que você está. Não importa o lugar que você está. Eu vou te abençoar onde você está. E você vai prosperar. Diga comigo, Deus vai me abençoar no meu trabalho. Aonde eu estou, eu vou fazer a diferença. Porque a bênção de Deus me alcança e me dá a vitória. Deus vai te abençoar, meu irmão. Deus está te abençoando. A cada dia mais, as bênçãos de Deus, você não percebe, porque Deus abençoa de tal forma, pela direita, pela esquerda, por frente, por trás, todos os lugares que nós pisamos, diz o Senhor, aonde que você puser a planta dos teus pés, torna-se bênção. Por isso é a igreja, meu amado. Igreja é um povo que tem comunhão com Deus, que ama a Deus, que aprende a receber e ficar um tempo. Você não precisa nem orar.
Se você entrar no teu quarto e reconhecer e dizer, Deus, eu te amo e eu preciso de ti. E ficar parado, com os olhos fechados, você vai sentir a grande glória de Deus e você vai sair dali transformado. Não é preciso que você peça alguma coisa. Deus sabe toda a nossa necessidade. Tem momentos que nós oramos, que nós falamos, mas há momentos que nós não temos palavras para dizer, não temos força para falar. Não importa, é apenas fechar os olhos e deixar o amor de Deus inundar a tua vida. Porque Deus te ama, você é amado do Pai. Somos escolhidos e amados de Deus. Ele nos amou, nos escolheu para irmos ao mundo. Sabe fazer o quê, amados? Amar. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quando você ama, você não precisa falar de evangelho. Você está resplandecendo com a luz do amor de Deus e as vidas serão alcançadas, porque você entrou ali. Tem um certo homem que foi usado por Deus no século passado, ou até retrasado. Ele é muito distante. E ele era muito feio. Ele era muito feio. Mas Deus escolheu aquele homem e encheu ele de unção e poder. Ele entrou numa fábrica era meio no alto e todos trabalhando assim. Ele parou, começou a olhar. As pessoas olhavam para ele e riam. Foi toda aquela fábrica rindo de tão feio que ele era. Aquele riso. Ele não deu uma palavra sequer. As pessoas começaram a dobrar o joelho, chorar. Isso chama-se unção. Unção faz toda a diferença na vida de um homem. A unção não é necessário que você nem fale. A unção do amor, ela passa. Eu já provei muitas vezes pessoas desesperadas. Eu não digo nada, apenas abraço. O choro, o pranto para. E a pessoa recobra força. Unção de amor. Por isso que ele diz, vocês serão reconhecidos se amardes uns aos outros. O amor de Deus no nosso coração, ele passa ao mundo. E por onde você anda, você deixa o amor resplandecendo e a paz. Por que ele diz, calçai os vossos pés no evangelho da paz? Sabe para quê? Porque onde você entrar, se houver guerra no teu trabalho, e você chegou, a guerra vai cessar. Aleluia! A guerra vai cessar porque você chegou e você é cheio da paz de Deus. A palavra de Deus não é uma religião, é vida colocada no nosso coração, ela transforma o mundo. Você foi chamado nessa geração para transformar aonde você andar, aonde você viver, transformar essa cidade toda será transformada se todos vocês crerem e buscarem dessa paz e desse amor. Olha, Ituverava é pequeno, porque com 12 discípulos que receberam do amor, eles salvaram o mundo. Chegou até nós. 2019, estamos aqui anunciando esse amor, porque 12 discípulos se renderam,
se encheram e anunciaram. Isso passa de geração em geração. A vida passa para o teu bairro, passa para os teus vizinhos, passa para todos que te encontrar no teu trabalho. Aí as pessoas vão dizer, olha, é tão diferente quando você está trabalhando aqui. Já ouviram isso? Vocês vão ouvir isso. É tão diferente quando o seu horário de trabalho você é diferente. Fica tudo diferente. Por quê? Você é luz. E a palavra de Deus, vós sois luz nas trevas. E a luz, ela ilumina. Sabe como? Quando o coração está cheio de amor. Ser luz é ter amor para ter de compaixão, para olhar, orar, interceder. Olhar nos olhos e quebrar as forças malignas que tentam destruir aquela vida. E trazer ela para Jesus, para conhecer o amor de Jesus. Eu fazia caminhada e tinha uma mulher que sempre quando nós íamos caminhar, ela passava na nossa frente, mas tão amargurada, uma expressão tão sofrida. E nós começamos a orar por essa mulher. Sabe o que aconteceu, amados? Ela converteu. Ninguém foi lá pregar para ela. Ela veio, ela foi à igreja. E ela converteu. E ela encontrou o amor de Deus. E depois dela ter encontrado, eu disse para ela, e ela ria e mudou totalmente. E eu disse assim, olha, quanto que eu orei por você, por olhar no teu rosto e ver a expressão de amargura e tristeza. Ela fala, olha, hoje eu sou outra pessoa. Hoje eu nem sei como agradecer a Deus. Hoje eu sou outra pessoa. Você, igreja, é chamada para orar para a humanidade. Para orar em favor da cidade. Essa cidade vai ser transformada se você, igreja, encher o seu coração de amor e começar a orar por ela. Orem pela cidade. Orem pelos jovens. Multidão de jovens serão transformados, cheios de alegria. Em vez de ir para a droga, eles virão em busca de Jesus. Amém? Glória a Deus. E é isso, essa mensagem que Deus quer. Mas não é apenas uma mensagem. O poder de Deus que está caindo aqui agora, eu sei que está tocando muitos corações. Eu sei que está tocando muitas vidas. E você vai começar a provar desse amor agora. Porque é um amor transformador. Você já chorou por uma vida que se perdeu? Ou que não encontrou Jesus? Você já chorou? Porque quando nós amamos, nós choramos. Porque jamais queremos que o inimigo carregue e destrua aquela vida, aquele lar, aquela família. E você já acordou à noite para orar por alguém que Deus te acorde e falar, ore por essa pessoa. Já, meus amados? Já. Levanta a mão. Esse é o Espírito Santo que faz na nossa vida. Quando você lembrar de uma pessoa, ore. Porque o Espírito Santo te faz lembrar para que você ore, para que você clame, para que você busque o poder dele. A nossa oração detém as forças do inimigo e traz o amor de Deus aos corações. No amor não existe medo. Se você ama, se você se sente amado, lança fora todo medo. Quem tem medo, quem tem um espírito que atormenta com medo, eu quero orar por você. Fica com a mão levantada. Vamos lançar fora. Tem alguém que tem medo?
Fica com a mão levantada. Eu quero orar por você. Eu sei que tem muitas pessoas. Eu sei que tem. Eu sei que ainda tem mais. Levanta a tua mão. Não precisa levantar assim, não, meu irmão. A gente não tem vergonha, não. Levanta a tua mão para o alto para receber o poder. Para receber. Você vai lançar fora todo o medo. Em nome de Jesus, Senhor, essas vidas que estão aqui, que precisam receber um toque maior para sentir como são amadas por Ti. Como o Senhor preocupa conosco e o Senhor derrama sobre nós libertação. Eu liberto essas vidas agora em nome de Jesus. Liberto, diga assim, eu lanço fora todo medo. Eu lanço fora. Com força, meu irmão. Eu lanço fora todo medo. Porque eu sei, eu bem sei, naquele que eu tenho crido. É poderoso. É um Deus grande. E me ama. E me ama. E estou seguro em suas mãos. Esse é a glória de Deus. É a prova. Deus prova o seu amor por nós. E esse é a grande prova. Consolo. Nele nós encontramos refúgio. Ele é o consolador. Ele é que conforta. Ele é que te dá vitória. Em todo tempo, em todo lugar. Há momentos que mesmo nós amamos, mesmo amando, mesmo orando, recebemos um dardo maligno sobre nós. Esse dardo, ele vem em forma de ira, de indignação, de discórdia. São dardos, são setas que visitam muitas vezes as nossas vidas. Não somos perfeitos. E quando você for visitado por alguma seta de ódio, de ira, de raiva, de discórdia, de falta de perdão, é tão simples. Você ora, põe a mão no teu coração e diga: o amor de Deus é derramado no meu coração pelo Espírito Santo. Fora todo esse mal. Na hora, ele desaparece. Na hora. Estão aprendendo o que eu estou ensinando, amados? Estão aprendendo? Põe a mão no teu coração. E ora. Vamos ficar de pé e vamos orar.